Muito bem, pessoal. Vamos à nossa matéria de hoje. A aula 7, a aula 8, a aula 9. Essa aqui é a aula 7, módulo 1, disciplina 3. Daqui um dia vai entrar a disciplina 4 e vamos terminar o nosso primeiro módulo. Eu falo ao vivo de Lisboa, diretamente para Santa Cruz do Capibaribe, meus alunos queridos, nessa turma amada, abençoada. O coração está a 10 mil quilômetros a distância, mas o coração está perto de vocês aí, viu? Tamo junto, glória a Deus. Vamos, então, falar um pouquinho da matéria de hoje. A gente vai estudar um detalhe sobre quanto tempo que Israel ficou no Egito, né? De vez em quando você vê um pregador falar, né? O povo de Israel ficou 400 anos no Egito, tal. A gente vai perceber que não foi bem assim. Não foram todos esses 400 anos, não. Mas a Bíblia menciona, só que nós vamos hoje entender qual é o contexto que a Bíblia fala sobre isso aí, né? Eu creio que hoje também vamos falar um pouquinho do tabernáculo e o propósito do Antigo Testamento para o povo de Deus, que um reflexo na igreja, ok? Sobre o tempo de Israel no Egito, a gente tem que considerar algumas coisas antes, porque Israel está numa situação geográfica, né, que naquela época pertencia ao Egito. O Egito era o império da época, né? Aquele império que foi um dos maiores impérios do mundo, né, que aconteceu. E é interessante que o Egito ele era semita. Quem são os semitas? São os descendentes de Sem. Então, na verdade, eu não vou dizer que era povo escolhido, mas era da linhagem de Sem. Tipo assim, do mesmo tronco de Israel. Aí que você percebe que quando José chegou lá, ele falava a língua dos egípcios. É que a gente lê a Bíblia, né? E não para nesses detalhezinhos aí. Ele leu, né? Ele sabia ali, né? Quem era a linguagem egípcia da época, né? Dizem que foi o copta, né? Que era a língua copta. Tem também os hieróglifos, que é um tipo de escrita que veio da argila, né? Dos cuneiformes, e passou para os papiros com argila colorida, no caso, né? Com um barro que tinha tinta. E aí vai. Então, vamos entender agora como é que Israel passa no Egito, quanto tempo ele passa no Egito, qual é a matemática que precisa entender aí sobre o Egito. Lembrando que o Egito que conheceu José, aqueles imperadores daquela época, da 18ª, 19ª dinastia, não eram os egípcios que conheceram Moisés, tá? São dois grupos diferenciados aí. O grupo de Moisés são os egípcios Ixos. Quem são os Ixos? Ixos são os povos do mar. Os povos do mar que invadiram o Egito. Ali no Mediterrâneo, havia os bizâncios, que foram os que invadiram a Istambul, que antes era Constantinopla, mas bem antes era Bizâncio, que chegaram até ser o Império Bizantino, né? Os italiotas, que invadiram a Itália, os etruscos, os filisteus, que Israel chamava de filistins, os que veio do mar, e os Ixos, que também eles entraram e dominaram o Egito. Quando Moisés, na época de Moisés, o povo de Israel já era escravo, porque na mudança de povos, né, eles mandaram os outros povos embora e conservaram o povo de Israel, porque era um povo pacífico. Então eles conservaram o povo de Israel. Na verdade, Moisés, irmãos, ele é meio-irmão de Tutmés III. O Tutmés II, que é o pai do Tutmés III. Hollywood errou quando colocou Ramsés como faraó que viu Moisés. Não é possível ser Ramsés. O Ramsés são 16 Ramsés, mais ou menos. Mas nenhum daqueles estava no tempo de Moisés. Há um Ramsés que vai aparecer 200 anos depois. Mas quando Moisés existia, havia a cidade chamada Pi-Ramsés, que foi eles que construíram.
Então, Ramsés, na verdade, pode ser um personagem ou pode ser uma nomenclatura deística, né? Então, Hollywood errou quando colocou lá o tal do Ramsés. O meio-irmão de Moisés é o Tutmós III. Ele é filho de Hatshepsut. Hatshepsut. Hatshepsut foi a única mulher, pelo menos que a história registra, que dominou o Egito como mulher. Ela, inclusive, quando ela ia assinar um decreto, ela colocava uma barra postiça para assinar um decreto. Ela que foi a mãe do Tutmós III, que era filho do Tutmós II. O que acontece é que Hatshepsut não podia ter filhos. Então, ela quando viu Moisés e viu lá ele navegando lá, né, no meio dos juncos, ela o tomou como filho para si. Mas espera aí, como é que ela não pode ter filho se ele é meio-irmão de Tutmós? Sim, porque o Tutmós II teve um caso com a concubina, chamada... Gente, é tudo na cabeça o negócio, eu tenho que lembrar aqui, mexer na caixinha. Sete, chamada Sete. Sete era uma concubina. Ela teve esse casamento extra aí para ter esse filho, Tutmós III. Por isso que era rival de Moisés, né? Por isso que é rival de Moisés. Vamos entender agora sobre Israel, pegando a apostila aí, quanto tempo que ele ficou no Egito, né? Acho que é a lição número 7, está vendo aí? Lição número 7. Vamos entender aqui direitinho essa conta, é uma conta. Essas aí são as pirâmides, né? Aqui está a Miquerinos, Sefen, tem a outra lá. E essa aqui é uma esfinge, isso aqui tudo existe lá ainda. Uma coisa assim fantástica, né? Eu nunca mais fui ao Egito, nunca mais fui porque está perigoso. Eu vou para lá semana que vem, mas não vou, talvez não chegue até o Egito, não. Ok. A Bíblia registra a passagem dos israelitas pelo Egito. Foi de 430 anos, Êxodo 12:40. No entanto, em Gênesis 15:13, afirma que seriam 400 anos. E aqui é o próprio Deus falando a Moisés, baseado nos termos primeiros, né? Ou da Torá ou Septuaginta. Os líderes da igreja primitiva também mencionam 430. Estevão, em seu discurso de Atos 7:6, e o apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas 3:17, à primeira vista é interessante, porque Moisés, Estevão e Paulo dizem 430 anos. Porém, Deus menciona 400. Vamos analisar aí um pouco mais o que já vemos pelo contexto dos episódios narrados, é que a intenção de todos não era o foco técnico de números, e sim o período aproximado que envolveu os acontecimentos. Pessoal, como aqui são quase 11h40, quase meia-noite, eu vou falar um pouquinho mais calmo por causa do pessoal, para não acordar, né? E os europeus, eles gostam de cedo, então tem que respeitar. Então, vamos lá. Veja que a Bíblia está falando aí, ó, em duas vezes, né? O Paulo, Estevão, Moisés, eles falam em 430 anos. Deus falou 400. É 400 ou é 430? Vamos fazer a conta aí, preste bem atenção, ok? Ok. Digamos, na verdade, como diz aqui a nossa lição, o foco deles não era técnico de números, né? E sim o período aproximado que envolveu os acontecimentos. Então, a questão não era, vamos contar de certinho os números e tal, não. Era ver, era contar o fato, o episódio, sem se preocupar com a numeração, embora eles falaram. Digamos, sem querer ser preciso, eles arredondaram. No caso de Moisés e os 30 anos a mais, há uma evidência bíblica, porque Moisés, né, aí tem os 30 anos a mais. Estevão e Paulo apenas acompanharam o discurso de Moisés, e os copistas amanuenses transmitiram assim. Então, não houve erro de tradução, foi pura transcrição. Acontece que Deus foi exato, que se referiu ao tempo a partir do nascimento de Isaac. Gente, quando aparecem esses negritos aqui na aula, é o FFA, que é frase de fixação acadêmica. É um FFA, frase de fixação acadêmica, tá? Porque é o destaque do texto, né? Para você saber que ali tem uma dica para a prova, né? Tempo a partir
Acontece que Deus foi exato e se referiu ao tempo a partir do nascimento de Isaac, Gênesis 21. E Moisés considerou o tempo a partir do anúncio da promessa. Então, preste bem atenção agora aí. Ó. Gênesis 21 é um tempo a partir do nascimento do Isaac. E Moisés considerou o tempo a partir do anúncio da promessa. Então, há um tempo que se conta no anúncio da promessa e há um tempo que se conta no nascimento do Isaac. O Egito era o império da época. Então, tudo era Egito. Assim tanto em relação ao tempo, a partir da promessa, quanto desde o nascimento de Isaac. Todos estavam tecnicamente no Egito. Porém, lá no Egito territorial, Estado, foram apenas 215 anos. A ideia era falar sobre o tempo em si e não mostrar a exatidão de dias e a precisão dos anos. Esse não era o objeto do assunto central. Deus e os outros se referiram ao espaço envolvente que permearia os acontecimentos. Note bem, após Deus chamar Abraão, Gênesis 12, ter firmado a promessa em Isaac, Gênesis 15, agora usa Jacó para o início da nação. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. Ele disse, eu sou seu Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Gênesis 46, 2, 3. Então, ao afirmar, irmãos, que Israel passou um tempo no Egito, sendo que, na verdade, o Egito, tecnicamente, era todo aquele império. Mas dentro do estado do Egito, o mapinha lá do Egito, ali não foram 400 anos, 215. Isso eu sei que está chocando muita gente, porque a gente aprendeu não é errado, a gente aprendeu de outra forma. Mas você está aqui para estudar. E eu estou mostrando aqui na Bíblia. Vou voltar para cá, que eu vou agora trazer aqui para você o texto, ok? Aí você vê aí nessa gravura aí, ó, as pinturas egípcias, né? Algumas são cuneiformes, a maioria são feitas de papiro com tinta, né? Eles estão contando a história deles aí. Quantos anos realmente Israel passou no Egito? Ok. O tempo exato, desde o chamado de Abraão até a entrada de Jacó no Egito, foi de 215 anos. Gênesis 12, 4, 21, 5, 25, 26, 47, 9. Depois você, em casa, pode conferir esses versículos aí. Note, a promessa vem de lá atrás. Abraão tinha 75 anos, Gênesis 12, 4. Quando fez 100 anos, Isaac nasceu, Gênesis 21, 5. Ora, se assim foi, então a promessa acontece 25 anos antes, certo? Aos 5 anos de idade, geralmente a idade de ser desmamado, na tradição hebraica, aos 5 anos de idade de Isaac, acontecem as contendas entre as mulheres Sara e Agar, Gênesis 21, 9. Depois Isaac gerou Jacó aos 60 anos, Gênesis 25, 26. E Jacó entrou na terra com 130 anos. Vamos somar? Vem a promessa. Depois de 25 anos nasce Isaac. A contenda acontece aos 5 anos da idade de Isaac. São 30. Com mais 55 anos de Jacó à frente, temos 55. Então temos 25 anos da promessa, 5 do bullying, 55 do restante de vida do Jacó, do Isaac aí, dá 85. E a entrada de Jacó no Egito com 130 anos. Chegamos a um resultado de 215 anos. Assim, com esses 215 anos restantes, em relação ao ano em que Israel saiu do Egito, temos claramente dois períodos de 215 anos, perfazendo um total de 430 anos. Mas e os 400 que Deus mencionara? Então, da contagem de Moisés a 430 anos. Da contagem de Deus, da que ele falou, 400 anos. Então, a gente vai agora somar o outro lado para você entender melhor essa conta aí. Vamos terminar aqui para a gente entender melhor, senão fica no meio do caminho. Enquanto que os 430 anos começaram quando Abraão foi chamado para sair da terra de Harã em direção à terra prometida. Como já vimos, os 400 anos de aflição passam a contar a partir dos 5 anos de idade de Isaac. É isso aí, ó. Porque, ó, 25,
25 da promessa, com os 5 do bullying, então ficou 30 para trás. Aí a soma vai dar 215. Nesse caso, somando as duas, vai dar os 400. Então, não tem erro nenhum aí. É uma questão de transcrição. Mas vamos ler aqui de novo, para você entender melhor. Enquanto que os 430 anos começaram quando Abraão foi chamado para sair de Harã em direção à terra prometida, como já vimos, os 400 anos de aflição, a aflição, que vai ser o bullying, vai ser o caso de José, vai ser o caso dos escravos depois, da espírito todo. Passa a contar a partir dos 5 anos de idade de Isaac, quando acontecem as brigas rivais e conflitos entre as duas mulheres de Abraão e os 2 filhos. A aflição começou antes entre Isaac e Ismael. Continuou com a perseguição de José e o tempo da escravidão. O problema é que o pessoal só conta o tempo da escravidão. Aí fala que foi 400 anos, não foi. E, se eu não me engano, a escravidão demorou 80 anos também. Continuou com a perseguição de José e o tempo da escravidão no Egito. Se Isaac sofreu bullying aos 5 anos, significa que não houve nada antes dos 5 anos. Assim, a partir dos 5 anos, significa que não houve nada antes dos 5 anos. Assim, a partir dos 5 anos, temos então 60 anos para nascer Jacó, menos 5, são 55, que iniciaria-se a aflição. Somente aos 55, mais 130 anos de Jacó ao entrar no Egito, e mais 215 que Israel passou no território civil do Egito. Temos, então, 400 anos que Deus dissera mencionar a aflição, levando em conta o bullying de Isaac, os problemas de Jacó e José. Oi? Alô? Alô? Alguém está perguntando? Não, eu acho que é o telefone do pastor Marcos que está aí. O Ah, acesso dele é. sim, pode ser. Pode ser. Deixa eu tirar aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um mute aqui. Já mutou. Já mutou. Veja bem, esses dados que eu estou passando para vocês não vai aumentar e nem diminuir a nossa fé. Mas é um dado importante para você entender. Que um dia você vai pregar. E quando você pregar, não me fale isso. Israel passou 400 anos no Egito. Ele não passou 400 anos no Egito, ele passou 215 anos dentro do território do Egito. No Império, sim. No Império, sim, mas no território, só 215 anos. Ok? Vamos terminar aqui. Muito bem. Deixa eu botar aqui. Ok. Aqui você vai ver agora esse mapa. Você consegue, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Opa. Tá vendo aqui esse... Peraí, quadrinho aqui. Você consegue ver aqui os arameus, né? Escrito aqui arameus. Eu vou estar... deixa eu ver aqui. Eita, agora deu certinho. Agora deu aqui, ok. Vocês conseguem ver meu cursor aqui, não consegue? Ver o cursor? Consegue, né? Pronto. Ó, sabe aqui os arameus? Essa região hoje é a região da Síria, tá? Aqui fica o Líbano, para cá, aí vem a Síria, depois vem a Jordânia, aí vem o Irã e tal. Aqui que nasce o aramaico, os arameus. O Arã era irmão do Heber, de onde vai nascer o hebreu. São todos parentes de Abraão, entendeu? Isso aqui é as divisões das terras daquela época, do Antigo Testamento. Eu vou estar vindo para cá, ó. Hoje aqui, nessa região aqui, onde é que está aqui embaixo? Cinerete. Tá. Aqui embaixo aqui é Jope, onde Jonas foi jogado. Nós vamos chegar aqui de viagem aqui, ó, no dia 3, e vamos pegar um carro e descer aqui para Berseba, que tem aqui, ó, Berseba aqui. É porque esse mapa é antigo, é do tempo de Israel. Ó. Depois eu vou descer até o Mar Vermelho, lá embaixo, onde fiquei lá, aqui embaixo. Espera aí, mais um pouquinho aqui. Opa, não, o mapa tá... Agora que apareceu para mim aqui. A gente vai chegar aqui, né, Jafa, desculpa, é Jafa ali, ó. Jafa é a mesma coisa de Jope,
que é Tel Aviv, tá? Quem não sabia, Tel Aviv, capital de Israel, civil, onde era Jope, né? Vamos chegar aqui e vamos descer para Berseba, aqui, ó, por Hebron. Vamos dormir aqui, amanhã fazer algumas coisas aqui, o túmulo de Raquel, o poço de Abraão. Aí depois nós vamos descer aqui embaixo, ó. Não vai aparecer aqui o Mar Morto. O Mar Morto está lá embaixo. Bom, o Mar Vermelho. Depois a gente sobe aqui para o Mar Morto de novo. Aqui, nesse lado aqui vai ter o Massada, Comerã. Depois a gente volta para Gilgal aqui, Efraim. Não é Gilgal e Efraim, hoje é outros nomes. Essas são as posses. Eu quero que vocês... Oh, Jesus! Eu quero que vocês entendam uma coisa aqui nesse mapa. Hoje, irmãos, esse lado aqui está ocupado pela Jordânia, tá vendo? Essa parte está Manassés, tá vendo? Gade, Ruben. Isso aqui hoje é Jordânia. Israel está para o lado de cá do Mediterrâneo. Então, na verdade, na profecia bíblica, irmãos, essa parte volta para Israel. Eu não sei como, não me pergunto como é que vai ser isso, vai ter um rolo isso aqui, mas olha aqui, ó, Manassés ocupou aqui, ó, Gade, isso aqui foi as posses que Deus deu. Deus que separou para eles aqui, ó, Ruben, Gade, Manassés. Isso aqui hoje pertence à Jordânia, mas vai ter que ser devolvido para Israel. De certa forma, vai ter que ser devolvido para Israel. Alguma forma vai ser. Deus vai fazer isso, não sei como, mas vai fazer. E aqui você vê, ó, Simeão. Agora, olha aqui, Edom, tá vendo aqui Edom? Quem é Edom? Edom são os descendentes de Esaú. E é daqui que vai sair quem? O Herodes. O Herodes era edomita. No tempo de Herodes havia a Idumeia. Tinha Pérea, que era aqui, ó. Tinha a Judéia, estava aqui, e a Idumeia. E o Herodes vem desse pessoal aqui, ó, que são os descendentes de Esaú. É o Edom, dessa época aí. Então, esse aqui, gente, é o primeiro mapinha de Israel. Você está vendo aí? O primeiro mapinha que foi a divisão. Consegue ver aqui o nome Filisteus, certo? Na verdade, quando Israel passou o Jericó, ele vai encontrar, dentro do continente, ele vai encontrar aquelas nações, os heteus, os heveus, os jebuseus, né, os eliseus, todos os zeus estavam lá. E ele vai encontrar um grupo aqui, ó, no mar, que é essa faixa aqui, ó, Asquelon, Asdod, né, toda essa parte aqui, Gaza, isso aqui são os filisteus. Não tem nada a ver, olha, presta atenção, você está numa escola de teologia, você tem que saber disso aqui, tá? Aqui dentro são aquelas nações que eu falei para você, os heveus, os jebuseus, os amorreus, tudo aqui. E do lado daqui do Mediterrâneo são os filisteus, que são povos do mar. Eles vieram do mar e entraram para cá. Eles não têm nada a ver com os habitantes de Canaã. Daqui vai ter o gigante Golias, pá. Bom, a palavra filisteu, vem é ela que dá origem à palavra Palestina. Anote aí, filisteu é a palavra tronco, né, que dá origem, né, à Palestina. Palestina, deixa eu explicar para vocês algo muito importante agora nessa aula que é Antigo Testamento. Quem vai dar o nome de Palestina, que é filisteus, né, Paelistim, o Filistim, são os próprios hebreus. Quando Israel entra e toma a terra, eles acabam com aqueles povos que estão ali, inclusive com os jebuseus, que vai dar origem a Jerusalém, que é onde Davi compra, né, aquela eira lá, né, aquela eira. Muito bem. Esse povo filisteu estão vindo do mar. Quando Israel vê eles indo do mar, Israel aponta e fala: olha lá os filistins, que são os povos do mar. Filistim significa povos do mar. Nem os filisteus sabiam que eles eram chamados de filisteus. Israel chamava de filisteus, mas acho que eles nem sabiam que o nome deles era esse. Mas chamaram. O que aconteceu? No ano 135 da nossa era, quando Adriano foi imperador romano, ele enfrentou uma das revoltas judaicas. A primeira revolta judaica deu-se em 165 a.C. com os macabeus. A segunda revolta judaica deu-se no ano 70
com o general Tito, que acabou destruindo o templo. A terceira revolta judaica foi com Bar Kokhba, no ano de 133, 134. Era a época em que o Adriano era o imperador. Ele derrotou, ele abafou essa insurreição. Né? Insurreição é quando um povo está quieto, às vezes ele se levanta de novo. O Adriano vai abater, ele vai mudar o nome da capital de Israel, que era Jerusalém. Com raiva ele coloca a Anatólia, Anatólia Capitolina. Aí, com raiva de Israel, ele vai expulsar o máximo que ele pode israelita de lá e vai mudar o nome para Palestina. Porque o Adriano, que era analfabeto histórico, né? Misericórdia, ele não sabia que foi Israel que deu apelido para o povo que veio do mar, que nem era de Israel. Olha, mais certo seria chamar de cananitas. Era muito mais correto do que chamar de filisteus, de Palestina. Hoje, aí você pergunta, pastor, professor, mas por que falam Palestina hoje? É porque é uma forma de politicamente correto. Porque os árabes que lá estão, que reclamam a terra palestina, nem eles são palestinos. Aliás, os palestinos, os filisteus, eles acabaram, eles foram dizimados. Acabou, não tem mais. Desde aquela época, lá do tempo de Davi ainda. Eu estou falando isso aí há 3.000 anos antes de Cristo. Então, há 2.000 anos antes de Cristo. Então, o que acontece? Os caras que chamam de Palestina hoje, nem eles são. Aliás, eles nem conseguem falar palestino. O árabe não fala P. Ele fala o B no lugar do P. Palestino. Palestino. Quando eu vou lá, a semana que vem de dar risada, eu fico com eles. Ô, Palestino. Eles ficam, Palestino, Palestino. Eles não conseguem falar. Eu fico rindo da cara deles, né? Eles não conseguem. Aí eles reclamam uma coisa que eles não são. Os palestinos não são palestinos. Esses árabes não são os palestinos. Outra coisa que tem que corrigir aí. Você já viu essa história que todo árabe é filho de Abraão? Nananina, não. Não. Existem dois tipos de árabe, tá? Tem os árabes, os árabes originais, né? Que são os de raiz, que são os árabes mesmo, que eles são filhos de Joctã, que é um dos príncipes, é um dos patriarcas lá perto da família de Abraão também. Joctã. É um cara bem antigo. E os arabizados. Quem são os arabizados? Então, pode escrever aí, árabes originais e arabizados. Quem são os arabizados? Os arabizados são os filhos de Abraão. Você lembra quando Abraão mandou a Sara, a H embora? A H, ela era egípcia, mas ela falava hebraico. O Ismael, que diz que é o Ismael, que é o pai dos árabes, que não é, ele é arabizado também, ele falava hebraico. Gente, ele é filho de Abraão, hello. Ele não falava ele não falava japonês, ele falava hebraico, ele foi criado com Abraão. Ah, mas ele é árabe. Tá, depois, porque aí quando H vai para o deserto, ela encontra os árabes originais. A palavra árabe significa claro. Quem tem aí celular claro? Isso é árabe, porque o dono da Claro também é árabe. Então, árabe significa claro. Por quê? Foi o rei Salmanasar IV, um babilônico, Salmanasar IV, que olhou e disse assim, esse povo fala muito claro, porque, na verdade, os primeiros árabes são nômades, grupos pequenos, que não se adaptavam às comunidades. Eles foram embora para o deserto, viraram beduínos, mas se encontraram. Desenvolveram uma língua entre eles, porque o árabe é parecido com o aramaico, o hebraico, é tudo uma família só, né? Desenvolveram um idioma, por conta disso, por muita miscigenação, desenvolveram também costumes com roupas, costumes de leis civis, comidas também, né? Hoje nós temos aí o kafta, né? Eu não gosto muito, né? E tem um tal tem outro, né? Fálica, como é que é? Não, fálica não, tem outro, faláfia. Faláfia é horrível, não gosto de faláfia, horrível. O quibe, né? O quibe cru, vai por aí afora. Então, eles desenvolveram uma língua, uma comida, uma roupa, comportamento civil.
mas eles são nômades, oriundos de vários locais. Esses são os árabes originais. Quando H saiu, ela encontrou os árabes. Ela aprendeu a falar árabe. Ela teve 12 filhos. E aí veio a nação árabe por Ismael, que são arabizados. Então, Yasser Arafat, esse povo aí, ninguém é filho de Abraão, não. Para com isso. Tira da cabeça isso. Eles são árabes mesmo. Agora, deve ter os filhos de Ismael por aí espalhados. Agora, hoje é muito misturado. Hoje não tem como dizer. Mas é para vocês entenderem. Eu peço que vocês assistam de novo o que eu estou falando, porque é muita informação, informação profunda. O dia que nós formos a Israel com a nossa caravana aí ano que vem, glória a Deus, a gente vai rever todos esses pontos que nós estamos falando aí. Vai ser muito interessante. Bom, voltando aqui para a nossa apostila, para a gente encerrá-la, então você vê aqui as posses de Israel, né? As antigas posses, que vai voltar para a mão deles. Não sei como eles vão fazer isso. Agora aqui é uma tabelazinha que você vai ver. Aqui no centro você tem Israel em cima, ao norte, e ao sul Judá. Veja que era um país só, mas depois da morte, né, do rei Salomão, os filhos brigaram. O filho dele brigou com um outro príncipe lá, de outra tribo. Era Jeroboão com Roboão, né? Tinha que ser Jerobobão e Robobão, porque, gente, como é que faz isso, né? Divide um país por pouca coisa, né? Por brigas tribais. Você vai ter aqui uma relação de reis, tá vendo? O reino do norte, que é Israel. Lembrando, gente, que a capital do reino do norte será Samaria. E a capital do reino do sul, Judá, será Jerusalém. Aqui você vê esses reis que passaram por lá. Veja que interessante. Na verdade, os reis do lado de cá, de Judá, era a nação que ia ficar, que ia dar Jesus, né? Os que segurou. Essa aqui não. Já estava entregue, tanto é que foram dizimados pelos assírios e tal, e tal, e tal. Mas olha como Deus é misericordioso, né? Esse tempo todo aqui, ó, Deus teve misericórdia deles, foi mandando profeta, mandou profeta, porque os dois lados têm profeta aqui. Né? Deus avisou Israel o tempo todo, falou com eles, mas não teve jeito. No ano de 722 a.C., então os assírios vieram e acabaram com Israel, mataram, dizimaram, acabou com a nação. Já os babilônicos não. Os babilônicos não matavam assim. Eles conservavam as pessoas, a bandeira, o hino, o que fosse, só mudavam os pensantes. As pessoas que ocupavam cargos, eles tiravam e colocavam deles, né? Foi assim que Roma também trabalhava. Então, é interessante essa parte aqui dos reis. Mesmo sabendo que Deus iria rejeitá-los, eles acabaram sendo alvos da misericórdia de Deus. Deixa eu encerrar essa aula com outro ponto sobre os reis ainda aí, para vocês entenderem. Interessante isso. Mesmo quando Deus permitiu que os assírios dizimassem o reino do norte e segurou Judá, na verdade, Deus só segurou Judá, irmãos, por causa de Jesus. Eu vou falar o dia que Deus desistiu de Israel, lá com Samuel ainda. Quando Samuel procura Deus assim, num lugarzinho, dois amigos, e fala, Senhor, eu queria falar contigo uma coisa. Aí Deus fala, Samuel, não foi a você que rejeitaram, Samuel. Foram a mim que rejeitaram. Aí Deus desabafa, tira o povo do Egito, tirei como um forte, abri o mar, mandei codorna, mandei maná, aqueci de noite, esfriei de dia, combati os inimigos. Olha só a lista, olha a lista aí. Os inimigos, dei água da rocha, Israel faz isso comigo. Aí Deus falou para Samuel, eles querem o rei? Então eles vão ter o que eles querem. O que dizia Israel para Samuel? As nações têm reis, nós não temos. Eles queriam imitar as nações. Isso que é o mal, querer imitar as nações. Aí dá o que dá. Então, basicamente, é isso aí. Muito bem, vamos lá. Alguma colocação para a gente tocar o barco? Pode se manifestar aí, glória a Deus. Ok? Que beleza. Amém. Ó, oi? Para não cansar o senhor.
Isso é Valdo falando, né? Foi Valdo falando. Foi Valdo falou aí? Eu conheço a voz dele. Ah, lá atrás, ó, com a mão na cabeça lá. Ó. Eu conheço a voz, rapaz. Eu conheço a voz de longe. Aqui. Viu, professora? Para validar o fórum, para ganhar meio ponto cada um, alguém tem que falar, tipo assim, não tem pergunta, mas afirmar uma coisa que aprendeu, uma coisa que falou, achei interessante isso aqui. É interessante. Para validar o fórum. Validar o fórum. Quem vem? Vem no chave. Hã? Vem, Lucas. Lucas vem. Pastor, boa noite, graças a Deus. Olha, Vai. eu admito, nessa aula eu fui pego de surpresa também, que eu era da turma que achava que Israel tinha passado literalmente 400 anos de escravidão no Egito. Oi. Já tinha visto, ouvido, né, no caso, muitas pregações assim mesmo, porque realmente, né, a pessoa meio que foi doutrinada desse jeito, mas é bem interessante, né, todos os cálculos e a exatidão com que a gente vê que o tempo passa, assim, Deus falou 400 anos, aí Moisés fala 430, mas tipo, não são contradições, né? São só complementos e a pessoa vê o quanto a Bíblia ela se complementa, né? Ela não se contradiz. Bem interessante mesmo. Eu quero que você atente para isso. Você é qual é o nome do irmão? Lucas. Então, ô Lucas. Então, Lucas, tem outro detalhe aí também. Quando fala assim, por exemplo, Lucas, você fala assim, ó, eu estou em Santa Cruz, eu estou em Pernambuco, certo? Agora, eu estou em Alagoas, eu não estou em Pernambuco, eu estou em Alagoas, mas eu estou no Brasil. Em Pernambuco, estou no Brasil. Em Alagoas, estou no Brasil. Tá bom, eu estou no Mato Grosso, eu estou no Brasil. Eu estou no Rio Grande do Sul, estou no Brasil. Então, tem que entender isso aí. Existia o Egito Estado territorial e existia o Egito Império. Então, para dizer que estava os 400 anos, estava no Egito. Mas não lá dentro foi 215. Esse que é o ponto. E tem aquela sominha aí do bullying, dos 5 anos e tal. Depois lê mais com calma isso aí para entender melhor. Ok?